Aê! Bora! Obrigado, Caio. Obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado. Estava ansioso por a gente fazer essa live. A gente já se conhece há um tempão que a gente já se falou. Eu acho que na época da pandemia, né? A gente trocou algumas mensagens, né? Uma madrugada. Eu acho que eu te mandei uma mensagem de madrugada. Tipo, a gente bateu um papo de madrugada, logo depois de um sonho que eu tive. Eu disse, deixa eu me comunicar com essa pessoa. Psicólogo, vamos E eu tava falar. acordado, eu tinha acabado de chegar da balada. E aí eu falei, mano, o que essa pessoa? Eu falei, bora, né? Tamo aqui, tamo acordado, mas ó, eu tava vendo e pensei, eu devo ter um problema mesmo, porque você lá todo falando comigo e eu pensei depois, puxa, Carmo, tô com sono, preciso dormir. Depois eu pensei, quem que dispensa Carmo da Laveca pra ir dormir? O que é isso? Onde estava com a minha cabeça? Não, muita gente, Caio, muita gente me A gente dispensa para dormir. ele pra dormir junto, tipo, e Muita aí? gente. Vem aqui! É. Ó, o povo tá falando lindo, gostoso. Eu tô imaginando que não é pra mim, né? Puxa vida. É também. É também. Escuta só, a gente resolveu fazer essa live aqui, porque há mais ou menos uns 2 anos atrás eu comecei a fazer algumas lives para contar histórias de pessoas. No começo eu comecei com esse pensamento, histórias de pessoas que passaram por grandes questões na sua vida, questões que muitas vezes são analisadas como grandes sofrimentos, uma grande maioria, mas que conseguiram pegar suas histórias e transformar ela de uma maneira positiva. E eu acho que desde o início, quando eu resolvi e quis falar sobre a minha orientação sexual no Instagram de uma maneira tão clara assim, foi justamente para que outras pessoas talvez tivessem a chance de olhar e de ver que as suas histórias poderiam ser histórias bonitas e não se apegar só, como a gente diz na nossa prática budista, não ficar dando beijo na boca do karma. Se é para dar beijo na boca, dá beijo na boca do karma, não do karma. E por isso que eu comecei a fazer essas lives, e essa que a gente está fazendo aqui com o Caio, que é um psicólogo, eu acho que é para falar sobre esse tema, sobre as questões que envolvem a nossa comunidade, especialmente se tratando dos nossos exemplos, né? Homens gays, para falar sobre isso com você. Se vocês quiserem, de repente, fazer alguma pergunta, se a gente tiver chance de responder, a gente pode tentar entrar no assunto, mas eu desconfio que a Eu gente ia tem falar muita assim, coisa para olha, falar só aqui. com o que a gente separou, eu acho que dá para fazer um podcast, uma temporada inteira de podcast, né? Mas vamos tentar. Vamos lá, Caio, se apresenta um pouquinho, fala um Bom, pouco eu de sou Caio você. Graneiro, psicólogo. Eu acho que, para falar de um jeito muito simples, para o povo não ir lá no meu Instagram e não se assustar, eu trabalho de um jeito que eu acho que eu ajudo pessoas a sair da vergonha e ir para um lugar de orgulho. O que isso significa? Eu sou um homem gay que entendeu que ser gay trazia consigo algumas consequências não naturais, mas consequências da experiência de uma vida no armário. E que para a gente ter coragem de sair do armário, quebrar essas prisões e sair da vergonha e ir para o orgulho, a gente tem que topar uma vida de autenticidade. E hoje meu trabalho é basicamente ajudar pessoas que têm espaços de vergonha em si a terem orgulho de si mesmas. Então eu trabalho muito com homens gays, pessoas LGBT, com processos de terapia, e eu falei para o Carmo, eu tenho uma clínica onde eu recebo pessoas LGBTs e eu trabalho com psicólogos, então eu dou treinamento para os psicólogos, a gente faz grupo de estudos e tal. Então eu abracei essa causa que é minha, né, a minha história, a minha vivência, mas eu entendi que não bastava só eu saber para mim, eu tinha que transformar esse saber em conhecimento e em cura para as pessoas. Então, basicamente, sou um psicólogo que trabalha com aquilo que a gente chama de psicologia afirmativa, para ajudar você a ser você mesmo, principalmente com pessoas LGBT, homens gays. É isso. Você sabe que a terapia me ajudou muito nesse caso. Agora, uma das coisas que eu acho importante a gente falar, e eu até saber o que você acha a respeito disso também, foi porque eu, durante muito tempo, eu sofri muita pressão. Existiam muitas pessoas que queriam falar a respeito da minha sexualidade. E a gente fala muito sobre a questão de sair do armário, né? Seria um desejo, acho que seria bom para a maioria das pessoas e para a comunidade, para que as pessoas tenham exemplos em todos os campos da sociedade, que muitas pessoas fizessem isso. Mas eu entendo que cada um sabe da sua história, cada um sabe da sua dor, cada um sabe do seu tempo. Eu também sou contra pressão para que isso ocorra, porque eu senti na pele o que foi essa pressão.
No meu caso ainda foi pior, porque eu senti na pele isso para que isso virasse notícia num tabloide de fofoca. Então não era para que eu me tornasse um homem mais feliz que as pessoas queriam falar sobre esse assunto. Era para expor uma realidade que naquele momento talvez eu não quisesse que ficasse tão óbvia midiaticamente falando. Tá. Né? Que você Eu acha acho disso, várias cara? coisas. Ó, eu acho que todo mundo tem um tempo diferente do outro, mas a gente não tem todo o tempo do mundo. Às vezes eu tenho pacientes, homens gays, que têm 40, 45 anos, e falam, não, porque eu ainda não estou pronto, eu ainda não consigo me assumir. E eu falo, só que se você morrer, você vai perder a oportunidade de ter vivido uma outra vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que algumas pessoas só conseguem sair do armário a partir de alguma pressão. Essa pressão, ela é, de modo geral, nociva, porque ela fere, mas algumas pessoas só conseguem avançar a partir disso. Olha só, eu tenho uma fala que eu gosto de dizer para meus pacientes, que é, você não sai do armário e a vida naturalmente melhora. Não é verdade. Muitas vezes, pensando num gráfico, você sai do armário, a vida piora, mas eu nunca vi alguém que tenha topado dizer, tô gay, isso aqui eu sou, não vou mais me esconder e tal, não ter uma vida melhorada. Então, pode ser até que alguém queira que você saia do armário porque quer tacar fogo no parquinho. Mas, depois de trabalhar muitos anos com homossexualidade e acompanhar muitos processos, eu nunca vi alguém ficar pior, momentaneamente já. Então, eu tenho uma crise comigo que é, por um lado, seria justo, não seria, é justo que a pessoa faça no seu tempo, quando ela estiver preparada. Por outro lado, algumas pessoas contam para si próprias que elas não vão estar preparadas nunca. Não quando meu pai morrer, não quando minha mãe morrer, não quando meu filho estiver mais velho, não quando meu neto... E às vezes não dá tempo. Então, a minha pergunta é, qual é o lugar ótimo? Né? Acho que a gente precisa pensar que cada caso é um caso, e em alguns casos a gente precisa do empurrão. Outros casos, a gente precisa de apoio para que a pessoa possa pular sozinha. O problema é que não dá para saber qual caso é qual. Tem gente que só vai sair do armário se for ajudada com pressão. Tem gente que só vai sair do armário se você apoiar ela. E tem gente que nunca vai sair do armário. Agora, uma opinião, tá? Eu acho que é triste demais passar uma vida no armário. Porque o preço que se cobra vai ser sempre maior do que o preço que se paga saindo do armário. Entendi. Você sabe que eu só tive experiência positiva no fato de sair do armário. Comigo aconteceu desde o início, quando eu decidi e eu falei, a partir daquele momento, eu fui abraçado de uma maneira muito concreta, assim, por muita gente. Tanto por pessoas gays da nossa comunidade, falo das siglas todas, como pessoas hétero também. Posso afirmar para você que no meu caso foi muito feliz, né? E eu acho que eu gostaria de começar um pouco nossa conversa falando, porque você fez uma brincadeira no vídeo que você gravou da nossa entrevista, perguntando quem é esse cara aí que se intitula o viado da família brasileira. E por que ele está se intitulando viado da família brasileira? Que história é essa? Porque foi uma certa maneira que eu encontrei de me auto-zoar. Te explico por quê. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu acho que existem gays dos mais variados tipos. Eu acho que todos devem ser respeitados, né? Dentro da nossa comunidade, às vezes existe preconceito dentro dela mesmo. É o gay que malha que tem preconceito com o que não malha. O gay que é forte não tem preconceito com o gay que é fraco. O gay mais jovem tem preconceito com o mais velho que tem preconceito com não sei o quê. O gay que faz isso tem preconceito. O que não vai na academia tem preconceito com o que vai na academia. Enfim... O que dá pinta, tem muita gente que diz, não, é legal, mas não precisa dar pinta. Enfim, existe uma infinidade de tipos de gays no mundo. Todos merecem respeito. Não é por você dar menos pinta, ou dar mais pinta, ou ser mais forte, ou ser mais fraco, ou ser padrão, ou ser cheinho, ou ser magrinho, sei lá o que você for na sua vida, que isso seja um demérito. Só que aconteceu uma coisa engraçada comigo. Primeiro, quando eu resolvi falar, eu fui acolhido. E quando eu fui acolhido, eu percebi
que eu tinha uma certa passabilidade, se é que eu posso usar essa palavra, entre o meio hétero, talvez por quê? Talvez por eu ser branco, talvez por eu ser uma pessoa bem-sucedida em alguns aspectos da minha vida, talvez por eu ser casado há 17 anos e ter um casamento estável, talvez porque as pessoas olham para mim e acham que eu sou um padrão que elas acham legal. E eu comecei a perceber isso porque eu comecei a receber algumas mensagens do tipo assim: eu acho você muito legal, eu acho bacana o seu filho, mas nunca fale mal de Jesus. Porque se você falar mal de Jesus, eu vou ter que te abandonar. Ou eu recebia mensagens do tipo assim: eu entendo, eu respeito, mas precisa falar tanto que é gay? Então, eu percebi que, em algum aspecto, as pessoas me abraçaram, mas também porque talvez eu preenchesse na lacuna da ideia do que eles têm a respeito de um gay que tivesse uma realidade que eles aceitariam com mais facilidade. E eu acho isso eu resolvi brincar com isso, porque eu lembro da Rogéria falando que ela era o travesti da família brasileira. Então, eu acabei ocupando esse espaço do gay aceitável para a família brasileira. Como se o fato de ser gay precisasse da aceitação e da aprovação alheia. Então, sabe que tem uma coisa que eu queria falar disso, porque as pessoas comentaram, né, lá no meu Instagram, várias coisas, e eu acho que a gente está no momento, estou entrando no assunto aqui meio delicado, mas vou só botar um pezinho e vou sair, tá? Prometo. Que parece que a família brasileira é uma bandeira ou um estigma ou um nome que é reservado para alguns. E eu acho que a gente, homens gays, a gente precisa começar a ter coragem de requerer para nós aquilo que nos foi negado. Por que eu estou dizendo isso? Tem muita gente que briga para a gente abandonar algumas palavras, para a gente não usar, não usar tais rótulos e tais. Eu acho que a gente pode pensar numa ideia diferente, que a gente pode engravidar as palavras. Quer dizer, essa palavra, esse termo, né, família brasileira, muitas vezes foi sinônimo de papai, mamãe, filhinho, foi sinônimo de conservadorismo, foi sinônimo de fundamentalismo. Mas e se agora a gente engravidar esse termo de que família brasileira é a família feita pelo papai e pelo filhinho? E se a família brasileira é a família feita pela mamãe e só o seu filho? Eu acho que ao invés da gente ter medo desses rótulos, a gente vai dizer, eu também sou a família brasileira, né? Eu posso ser a família brasileira porque tenho uma família, sou brasileiro e quem define a minha família sou eu. Então, eu acho que, para além da brincadeira que eu acho que você fez, acho que tem um lugar que a gente falou, eu quis falar de masculinidade, quero entrar nesse assunto, mas eu posso engravidar esse termo, né? Eu vou fecundar para que esse termo possa produzir novas configurações de sentido e alguém pode olhar para homens gays e pensar, olha ali, a família brasileira, a tradicional família brasileira que se dá numa nova tradição, num novo jeito de ser, que é esse, de várias configurações. Então, sim, eu acho que todo homem gay pode se dizer alguém da família brasileira, né? Sim. Eu estou fazendo uma novela agora que fala muito sobre preconceito racial. E uma das coisas que foi falada durante o nosso processo nessa novela, e até num espetáculo que eu fiz anteriormente, essa novela, que foi 12 anos de escravidão, né? Baseado no filme que ganhou o Oscar em 2014, foi um termo que eu não conhecia, que se chamava afrofuturismo, né? Que é você pegar artisticamente e botar as pessoas pretas como protagonistas e realçar as histórias positivas delas. Por quê? Porque que sempre a gente tem que ter a memória de pessoas que sofreram, que apanharam e que não se sucederam bem nas suas histórias. Eu acho que nas suas histórias. E isso eu acho que a gente pode carregar também para a nossa história. Isso. Que entra dentro disso que você está falando. Uma das grandes razões que eu achei importante falar sobre a minha orientação sexual foi não negar o preconceito, não negar que nós somos o país que mais mata trans no mundo, mas falar também que, olha, existem pessoas que estão lidando com isso de uma maneira muito legal, muito positiva, que passaram por preconceito sim, sofreram sim, mas conseguiram pegar essa história e transformar a vida delas de uma maneira que isso foi muito mais um pedestal para elas serem mais felizes do que somente Eu uma gosto de pedra no pensar a caminho. arte como uma experiência
de sonho concretizado. Então, o teatro, né, nada mais é do que um sonho de alguém que foi para o papel e que se transformou em cena. E trazendo para a minha área, puxando a sardinha para cá, na psicologia, quando a gente pega, por exemplo, um paciente muito engessado, muito temeroso e tal, uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer, que a gente faz aqui na clínica com eles, é botar para sonhar. Então, por exemplo, tá bom, tem muito preconceito, o mundo é difícil, o mundo é... Tá, mas vamos sonhar aqui? Então, vamos sonhar que você encontrou uma pessoa para construir uma vida. Como seria isso? E o cara começa a contar, sei lá, não sei. Então, vai, me conta como seria uma tarde perfeita de afeto e de... À medida que eu vou podendo sonhar, esse sonho vai podendo funcionar como semente. Por isso que eu gosto da ideia de engravidar, né? Porque a gravidez nada mais é do que a semente. O sêmen semeando ali para produzir uma vida. Quando a gente pode sonhar essas coisas, então sonhar novos lugares de protagonismo para a pessoa gay, para a pessoa LGBT, para a pessoa negra, a gente está podendo viver no sonho aquilo que então pode se concretizar na realidade. Quando eu sou capaz de me sonhar amando, talvez o próximo passo é eu poder amar. Quando eu sou capaz de me sonhar protagonizando a minha própria vida, talvez então eu possa ser capaz de protagonizar. E aí, nesse sentido, a sua posição faz muito sentido, porque você concretiza essa possibilidade desse outro que te vê, se projeta em você e pode então sonhar, né? Ser um cara bem-sucedido publicamente, que é um homem gay e que não precisa se esconder nesse lugar. Uma das questões que eu acho mais importantes assim da gente falar aqui, que foi uma coisa que eu descobri após resolver querer falar de uma maneira tão presente sobre a minha sexualidade, foi ter o entendimento de que a pior coisa que pode acontecer dentro de um preconceito é o preconceito que fica residindo em nós mesmos. Dificilmente, quando alguém chega para mim e diz assim, não, eu não tenho preconceito com gay, eu já me assusto quando alguém diz isso. Porque eu digo, não, peraí, se eu durante tanto tempo tive comigo mesmo, porque eu tinha todas as razões a princípio para não falar sobre isso. Eu relatava meus sonhos, e isso é maravilhoso para o meu psicanalista, e é um sonho tão óbvio, eu sonhava que eu morava numa casa de vidro. Olha que óbvio. Era como se eu morasse num lugar e eu não tivesse proteção, porque os olhos das pessoas poderiam enxergar aquilo que talvez eu tentasse não falar. Né? E essa discussão foi uma discussão que eu tive com o meu psicanalista durante muitos anos, e ele me questionava assim, qual era a grande questão que faria com que eu não falasse. E eu tinha 30 mil razões claras para não tornar isso de uma maneira tão pública assim. Acho importante até ressaltar que qualquer pessoa que minimamente me conhecia sabia, eu nunca fui uma pessoa muito fechada dentro do armário, assim. Eu sempre fiz questão de me comunicar e comunicar a minha orientação sexual para qualquer pessoa que minimamente me conhecia. Desde o motorista de táxi, que eu olhava a foto na bancada dele e dizia, que lindo, é seu filho. Ele dizia, você tem filhos? Eu digo, tenho. Olha aqui a foto do meu filho, que lindo, sua esposa deve ser linda. Não, não tenho esposa não, sou casado com um homem. Clima no táxi. Mas eu sempre fiz questão de minimamente não me sentir essa pessoa que me escondia dessa maneira tão grande, apesar de nunca querer dar uma entrevista falando sobre isso. E aí resolvi falar porque eu encontrei o meu preconceito. Eu digo, não, peraí, tem um lado disso que é preconceito que é meu. E que, pior, eu só vou conseguir me livrar desse preconceito a partir do momento que eu manifestar ele para fora. É só desse modo que eu vou conseguir quebrar com ele. E eu lamento muito quando vejo pessoas que não reconhecem isso. Você acha isso uma coisa comum? Eu acho que tem uma coisa que eu acho que é legal falar, que é assim, ó. Ninguém tem poder sobre a gente que não é lhe dado. Então é assim, ó. Se alguém me chama de feio e eu me acho bonito, eu não vou nem reconhecer que aquela pessoa está me chamando. Eu tenho uma história bobinha, mas que ajuda a gente a ilustrar. Eu usava óculos quando eu era criança, eu tinha muitos graus de miopia. Então, enfim, eu usava óculos que era aquele fundo de garrafa mesmo. Bom, eu lembro de uma vez um menino na escola me chamando de 4 olhos. Eu lembro que eu fiquei confuso, eu fiquei tipo, lembro de falar para um amiguinho assim, nossa, coitado, ele acha que eu tenho 4 olhos, ele não sabe que são 2 olhos e o óculos, né? Quer dizer, para mim era tão claro, eu estava tão bem resolvido com a minha experiência de usar óculos, que aquilo não tinha aderência em mim. Então eu vou transportar isso para o viado. Eu estou andando na rua. Alguém me chama de viado. A intenção daquela pessoa que me ataca ou que diz que eu sou viado
pode até ser me atacar. Mas eu só me sentirei ofendido ou atacado se houver um espaço dentro de mim que ouve aquilo como ataque. O Karnal fala uma coisa que eu gosto muito, ele diz assim, ó, a ofensa é um veneno oferecido, que você escolhe tomar ou não tomar. E aí eu acrescentaria, com todo o respeito, porque quem sou eu para acrescentar alguma coisa nas falas do Karnal, mas eu diria que só toma o veneno quem já reconhece aquele veneno como seu. Porque é só quando eu entendo que eu mereço aquilo, que aquilo a pessoa vira e fala, seu viado de merda, e algo dentro de mim reconhece aquilo como um, puta, isso é meu, que eu vou me colar naquilo. Aqui eu não estou fazendo mais uma fala em relação à posição pública. Se alguém for homofóbico comigo, essa pessoa precisa ser criminalizada, né? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que há um espaço dentro da gente que pode se libertar ou não, e que isso não está no outro. Quando eu tenho vergonha das minhas partes, sou eu que escondo. Não pelo outro, mas por mim, para aquilo que eu acredito. Agora tem uma coisa importante. Ninguém aprende a se amar sozinho. A minha primeira experiência de amor, quando eu sou bebezinho, não vem de mim para mim mesmo. Eu preciso de alguém. Nós somos uma das poucas espécies mamíferas que são completamente dependentes. A maioria das espécies, se nascer e for soltar no mato, dá conta de se virar sozinho. A gente não. O meu valor, a minha experiência de aceitação, de afeto, de valor mesmo, ela nasce a partir do olhar de alguém sobre mim. E a experiência de ser gay traz uma marca que é, se eu for diferente disso que reconheço que sou, minha mãe vai me amar, meu pai vai me amar, a sociedade vai me amar. Então eu acabo aprendendo que o meu amor está quebrado, que o meu amor está errado. E aí, quando eu aprendo que o meu amor é inimigo, eu passo a me tornar inimigo de mim mesmo. Não é o outro que quer me destruir, sou eu que gostaria de matar aquilo em mim. Porque eu acredito, eu aprendi que aquela experiência que sou eu, o meu amor, precisa ser destruída. Então é por isso que é tão confuso. Porque esse preconceito, ele é um preconceito que começa com um desejo meu de aniquilação de uma parte que sou eu. Isso fica muito confuso, mas no fim, a gente cura o preconceito com amor. Quando eu amo aquilo, eu amo no menino gay, aquilo que ele acha que é inamável, que não pode ser amado, eu restauro nele a capacidade de se amar. Porque a gente aprende a amar sendo amado. E o oposto também acontece. Então, quando eu vou amando aquilo que talvez ninguém amaria no outro, ele próprio não amaria nele, esse preconceito pode se dissolvendo. E quando eu amo em mim mesmo isso, o preconceito do outro não tem afetação sobre mim. O poder do outro fica esgotado. Porque agora eu não preciso mais dessa aprovação. Sim, mas isso inicialmente que você está falando, eu acho muito cruel com os gays, porque você nasce geralmente num lar que não te aceita. Então, aonde que você vai ter essa referência de afeto tão clara assim, sendo que muitas vezes o primeiro preconceito que você sofre na vida, às vezes é em casa, né? Eu acho que essa é a grande... é o nosso pior pesadelo, né? Eu me recordo disso claramente, assim. Eu tenho uma relação hoje com a minha família tranquila a respeito disso, mas eu recordo de quando eu era muito jovem, eu pensar, caramba, acho que eu sou gay agora. Imagina, interior do Rio Grande do Sul. Lá por, será, 12 anos de idade, 13 anos de idade, quando você começa a sexualmente ficar mais presente, né? Quando seu desejo começa a ficar mais presente, você não pode recorrer a justamente o seu lar. Isso é triste demais. Alguns autores falam. Né? Então, aonde adquirir esse exemplo de Alguns afeto? autores vão falar que a experiência, a gente chama de experiência narcísica porque é uma experiência nesse lugar de primeiro valor, né? Do valor que eu recebo. Alguns autores vão falar que essa ferida ela é tão drástica que alguns homens gays, quando você vai olhar no processo de consequência disso, vivem experiências parecidas com a pessoa que foi abusada sexualmente. Quer dizer, é tão avassalador que a sensação de desamparo é tão grande que as consequências é como a de um abuso, de tão drástico que isso é. Aí você falou, né? Onde encontrar essas referências? Olha, eu vou ser super sincero, assim. Eu acho que a gente precisa crescer quando a gente já é adulto, né?
reconhecer que essa falta faltou, que o nosso amor está quebrado, que o nosso amor está marcado com essa dor e buscar ajuda terapêutica. Buscar mesmo. A geração posterior à nossa, cabe, penso eu, a nós, eu, você, homens gays que fizeram esse caminho, a fazer diferente, a reconhecer o menino que está lá mais afeminado, nesse lugar mais menos do desenvolvimento típico do menino, e poder dizer para ele, ei, tá tudo certo, ser assim, olha aqui meu parceiro, né? olha a minha história. A gente pode, mas eu acho que a nossa geração, a gente não teve esses lugares. Outra coisa que a gente pode fazer é esse apelo a esses pais, essas mães. Né? Eu tenho pensado isso. Como a gente pode alcançar os não convertidos, né? Pregar para aqueles que precisam ouvir? É assim que a gente vai mudando, ensinando que o impacto desse desamor na vida do seu filho, ele é tão drástico, ele é tão severo, que pode ser irrecuperável. Então, eu penso assim, que à medida que uma mãe entende que se ela quer que o filho dela não seja violentado na rua, não sofra preconceito, não seja exposto a um lugar de dor, talvez o que ela pode fazer, primeiro, não é desejar que ele não seja gay, mas é desejar que ele possa ser tão amado, mas tão amado, que ele não tenha a necessidade de se tornar inimigo de si mesmo. Então, eu posso parecer meio poliana, assim, mas eu acredito muito nessa resposta, a resposta do amor. Né? Se é o afeto que ficou quebrado, é o afeto, é o amor que vai ter poder para curar. E eu tenho um amor transbordante. Como que eu posso responder a isso? Amando mais e mais e mais aqueles que talvez não sejam capazes de amar a eles mesmos, porque não aprenderam esse amor. Você entra dentro de uma questão que até aí eu entraria falando a respeito da minha prática budista, que tem uma das coisas que eu acho muito lindas, que a gente sempre fala que a gente tem que revelar no outro o estado de Buda do outro, por mais que essa pessoa às vezes está te trazendo problemas, às vezes um colega de trabalho que você tem atrito ou tal, que a melhor coisa que você pode fazer, já que todos nós temos o melhor do mundo dentro de nós e o pior do mundo dentro de nós, é manifestar em quem está à sua frente o melhor que ela pode dar. Eu sempre me questionei a respeito disso no meu diálogo, de como falar sobre esse tema, porque eu percebi que existiam muitas pessoas dentro da nossa comunidade, e não só falando sobre preconceito de gênero, não, falando também, eu via isso em outros lugares, de outros tipos de preconceito também, pessoas que ficavam muito violentas na comunicação. E uma das propostas que eu tive, talvez até pela minha prática religiosa também, eu sempre pensei assim, com violência, com embate, eu não consigo abrir o coração de ninguém. Se existe uma maneira de eu conseguir fazer uma pessoa mudar de ideia, é através do afeto, do coração, do amor. Tocando a pessoa num lugar que seria capaz de sensibilizar essa pessoa, e não num lugar violento. Eu sempre me propus a fazer um discurso para incluir, porque eu pensei, bom, quem já é da nossa comunidade, não que não tenha preconceito, muitas vezes também tem, mas já está aqui. Eu tenho que conseguir agregar pessoas que talvez pensem diferente de mim. Justamente pensam de uma maneira diferente, porque são essas pessoas que você tem que conseguir tocar o coração e tirar essas barreiras. E aí, deixa eu colocar um ponto rapidinho, Carlos. Uma coisa que eu te pergunto... Eu acho importante uma coisa que... Fala aí. Eu quero trazer uma metáfora, né? Imagina que você está na rua e tem um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, com fome, e ela não tem nada para comer. E você chega para ela e fala, me dá um pedaço de pão. Eu tô pedindo comida. Vai negar comida? Que é isso? Comida é a coisa mais básica. Quem nega comida para outra pessoa? Só que esse cara tá sem comer faz 3 dias. Às vezes, a gente vê uma resposta mais violenta, mais agressiva. Porque você imagina uma pessoa que foi retirado dela muito, e tudo, e sempre. E aí essa pessoa é atacada e você diz para ela, puxa, mas por que você não devolve o afeto? Por que você não tenta o amor? O que eu aprendi? Às vezes essa pessoa não tem isso para dar. Imagina, ela aprendeu que o amor era inimigo. Passou a vida escondendo, massacrando, destruindo esse amor. E aí, de repente,
ela precisa do amor como ferramenta, como arma, como bandeira, como amor. Eu nem sei o que é isso. Eu lembro de um paciente que tinha uma dificuldade de confiar em mim. E era interessante, assim, porque ele não confiava, ele me testava o tempo todo. Quando a gente foi para a história dele, eu tô com ele, ele é meu paciente ainda, mas fiquei com ele muito tempo. Eu acredito que eu fui a primeira pessoa que permaneceu. Então, como que você pede para um bebê que foi derrubado do colo 10 vezes, que ele descanse seguro no seu colo? Não. Primeiro você precisa mostrar que seu colo é seguro. Primeiro você precisa desenvolver algo que ele não tem. Então, eu penso que talvez eu, que passei por esse processo há muito tempo, já encontrei rede, já tive troca, já pude encontrar amor nesse lugar, eu posso transbordar o meu amor. Agora, talvez a gente não possa exigir de muitas pessoas da comunidade esse espaço. Então, eu acho que a pergunta é, você já foi amado? Se você já foi amado, você tem a obrigação de passar esse amor para frente. Agora, algumas pessoas não tiveram essa experiência mesmo. A experiência, o mais perto de amor que elas tiveram foi a merenda da escola que ela comeu. Sabe uma coisa assim? Então, eu entendo esse lugar. Por outro lado, eu concordo com você que a gente não vai construir encontro botando fogo nas pontes. O cara tá lá, é um cara bacana, é um apoiador da comunidade gay. O cara falou uma vírgula fora do lugar, pronto. Tratado como inimigo. A gente precisa se preocupar mais, eu penso, com os lugares afetivos do que as construções intelectuais sobre o tema. Porque às vezes a gente ataca gente que está disposta a dar afeto e afeto cura, e acolhe gente que é intelectualoide, mas que só está vazando mais guerra, mais destruição e mais diferença. E aí a gente tem que estar atento. Entendo. Entendo e concordo. Eu só acho que quando você ocupa um espaço, e hoje todos nós podemos ter um espaço através de uma ferramenta como essa, por exemplo, que a gente está usando agora. Quando você se propõe a querer usar esse espaço como uma forma de agregar, de trazer, de ajudar, eu só acho que talvez essa não seja a melhor estratégia. E aí eu pergunto para você, que momento você ataca? Nossa. Que momento você chega e diz, não, agora não quero conversar não. Escuta aqui. Essa aí é forte, deixa eu pensar. Já sei. Eu acho que há uma diferença daquele que não tem para dar e daquele que escolhe não dar. Há uma diferença daquele que ataca porque está tão ferido que se você relar nele dói. Daquele que ataca porque ele pode, porque ele se recusa a crescer, ele se recusa. De modo geral, não sou alguém que ataca mesmo. Eu sou mais... eu sou mais do tipo que faz a brincadeira, que não... Porque eu realmente acredito... às vezes as pessoas me perguntam, o povo te ataca e você... Por que você não reage? Porque eu tenho amor transbordando. Eu sei que não é sobre mim, é sobre o outro. Mas, às vezes, eu acho que tem uma intenção de ferir. Então, eu tenho uma lógica que é o seguinte. A gente primeiro põe uma máscara na gente, para depois a gente pôr no outro. Né? Naquele momento em que o outro está me ferindo, eu devo ir embora. Mas eu não sei, Carlos, sinceramente, eu acho que a natureza mostra isso. E eu não acho que o ataque gera outra coisa que não mais guerra. Assim. Eu não acho que a gente acaba com a guerra indo pra guerra. Sendo sincero, assim, eu acho que... Eu prefiro, por exemplo, no meu Instagram. A pessoa vem muito violenta, eu tenho que trazê-la para mim. Se não rola, eu bloqueio, eu restringo, eu só... É isso, assim. É exatamente o que eu faço. Tem graus de violência que você vê que são graus ruptivos, assim, que não é para diálogo. Quando uma pessoa, por exemplo, deseja a sua morte, ou quando uma pessoa fala uma coisa muito grave para você, tem graus que realmente eu prefiro não conversar. Mas eu estou te perguntando isso porque muitas vezes eu me questiono.
É como eu falei para você, eu acho que é só pelo coração que você consegue mudar e eu não acho uma boa Não, estratégia não a acho. violência. Eu Mas compreendo. eu acho que Eu você compreendo tá... o Uhum. rompante, eu compreendo. Eu compreendo de onde vem. Mas eu acho que há muitas formas de se posicionar. Mas eu também reconheço Uhum. que há um privilégio. Eu acho que eu consigo dar para o outro algo diferente do que recebo da violência, porque tenho isso em mim. E aí, de novo, assim, acho que a pergunta é, esse cara que diz, eu quero que você morra. Eu me pergunto, ele quer que eu morra ou ele quer que essa parte em mim, que está insuportável dele ver morra? Imagina que eu sou alguém miserável. Seja miserável emocionalmente, seja miserável de afeto, alguém miserável. E aí eu vejo o Caio aqui fazendo live, feliz, dizendo que é gay, bem resolvido. E eu não consigo nem assumir o meu desejo. A própria existência do Caio é uma afronta a mim. Como assim essa pessoa tá aí dizendo que tá tudo bem ser gay, sendo que eu não consigo nem olhar pro lado sem me sentir um merda? Então, ele não quer que eu morra. Ele quer que essa parte que ele não suporta nele morra. Então, eu fico com... Eu tenho piedade, eu tenho... Eu acho que ele quer que essa parte dele Ele, morra. é É isso. Então, nele que ele quer eu que me morra, né? compadeço mesmo. Assim, eu não sei, assim, eu fico... Eu vou para um lugar que é, cara, como eu posso te ajudar, sabe assim? Como eu posso te ajudar? Claro que eu não sou um idiota. Eu não tô andando na rua e alguém fala, vem aqui que eu vou te bater. E eu falo, não, eu vou te dar um abraço. Eu acho que tem limites, né? Lugares de cuidado, de proteção. Primeiro eu cuido de mim, para depois cuidar do outro. Tem algumas regras básicas aqui. Mas eu acho que, primeiro, eu preciso reconhecer que o que sai da boca do outro, mesmo que ele esteja falando sobre mim, é dele. Sempre. Tudo que o outro fala, se é um ataque, é sobre ele. Se é um xingamento, é sobre ele. Se é. E se isso revela em mim uma grande ira, uma grande raiva, um grande ódio, isso também está dentro de mim, né? Então a pessoa revelou algo que também está dentro de mim. Isso também muitas vezes eu me questiono. Se eu não conseguir resolver internamente para ter esse afeto, para ter esse amor, para conseguir olhar a pessoa dizendo que o problema é dela, a questão é dela, a questão não é minha, eu geralmente tento olhar para mim, mas por que eu estou me sentindo assim? Que lugar essa voz alheia ocupou dentro de mim? Caio, fala uma coisa para mim. Você teve exemplos? Você teve outros caras parecidos com você? Outros caras que ocuparam a tua posição no seu trabalho parecidos com você? Você teve exemplos de pessoas que se comunicaram com outros querendo trazer o que você está trazendo hoje aqui? Existiram outras pessoas que você olhou e disse, esse cara fez Não. isso, eu gostaria de fazer isso Eu também? acho que me disponho. Às vezes eu falo isso e eu ouço e falo, nossa, mas parece meio arrogante, assim, meio. E espero que não soe, mas você vai entender por quê. Eu acho que eu cresci num ambiente tão árido de exemplos, tão seco mesmo, de não encontrar nada, que eu falei para mim mesmo, não, peraí, eu vou ser o exemplo que eu gostaria de ter tido. Eu fiz psicologia, é uma faculdade sabidamente de viado. Tem, assim, na minha sala nós éramos em 60, é, Ah, é, é? é. Psicologia? Não sabia, não. Não, na minha Nunca não sala achei que éramos em fosse, não. 60, desses 60, 10 era homem, dos 10, 9 eram viados. Porque é mais sensível, tem um... Eu tinha um monte de professor homem, alguns professores eram claramente gays, mas nenhum assumidamente gay. Porque ser claramente gay e ser assumidamente gay não é a mesma coisa. Eu não tive ninguém, São coisas ninguém, bem diferentes. ninguém. E eu penso nesse lugar, eu não quero que alguém hoje que tenha 12, 13 anos, ou 20 que seja, não tenha ninguém. Então, eu sou um terapeuta que me proponho a ser exemplo mesmo. Eu não tenho um Instagram particular, eu faço tudo lá. Eu falo de Foucault, eu falo de Sartre, e faço vídeo falando de porra e de, sei lá, cueca e de dar o cu. Porque eu quero que a pessoa que esteja lá, ela possa olhar e pensar, meu, esse menino aí tá falando de dar o cu e depois ele tá falando do sentido da vida por Sartre. Porque é possível ser inteiro. Então eu me proponho a ser esse lugar. Né? Eu ia até te perguntar isso, essa era uma das minhas perguntas para você. Se você ocupa esse lugar e que modelo você
quer passar, porque eu tenho consciência disso. Não tive modelos, não tive. E me proponho a ser, não modelo de perfeição, mas pelo menos modelo de liberdade, de autenticidade, de orgulho. Eu tenho muito orgulho de mim mesmo, né? Da minha história, de ser um homem gay. E você? Né? Você sente que você se dá esse lugar de modelo? E se sim, você acha que você quer apontar para onde com esse lugar de modelo? Cara, eu acho que eu não tive modelo, não. Eu não tive outra pessoa parecida comigo que eu olhasse e dissesse que bacana o que esse cara fez, eu também posso fazer. Não tive. Eu acho que eu já tive assim outros atores que talvez tivessem declarado a sua bissexualidade ou que talvez tivessem declarado a sua sexualidade, mas geralmente que pertenciam a nichos diferentes do meu, assim. E eu, num determinado momento, resolvi falar sobre o assunto. Eu não apenas quis declarar a minha orientação sexual, eu quis falar. Eu quis, não, vamos falar sobre o tema. E quando eu quis falar sobre o tema, após querer falar sobre o tema, eu resolvi fazer brincadeiras e piadas e vídeos um pouquinho mais apimentados sobre o tema. Então eu comecei aí, eu fui para outro estágio sobre esse assunto. Cara, onde eu quero chegar... E eu fui julgado um pouquinho por isso. As pessoas dizem, mas o que está acontecendo com ele agora? Porque antes era o filho dele, a coisa mais linda, ele tomando café da manhã com ele. Por que você está dessa maneira agora tão agressivo sexualmente falando a respeito dessas coisas? Porque que... Aí eu senti, caramba, durante tanto tempo eu tive que, de alguma maneira, não falar sobre a minha... Agora eu não posso falar a respeito de quem eu sou. Porque eu acho que eu sou um compêndio, todos nós somos um conglomerado de coisas que mostram o quanto a gente é humano, o quanto a gente é de carne, o quanto a gente brinca, o quanto a gente pode ser engraçado, o quanto a gente pode, em um determinado momento da nossa vida, também falar sério. E o Instagram nos dá liberdade total para a gente fazer dele o que a gente bem entender. Se você quiser postar receita Cara, todos os dias com selfie, disse você faça que a isso. sexualidade é agressiva. Ai, agora tá falando de rola. Bom, mas peraí, que lugar é esse que tá tudo bem você chorar, mas não tá tudo bem você transar? Ah, não, geme baixo porque é um atentado ao pudor. Eu entendo que tem regras, mas será que não tá na hora da gente começar a dizer, vamos libertar a nossa sexualidade e pensar que a gente só tá aqui. Gente, se prepara aí porque eu vou falar rasgado mesmo. A gente só tá aqui porque papai e mamãe foram pra cama. Preparam, né? A gente precisa entender que há uma sexualidade reprimida, não só dos homens gays, de todo mundo, que interessa alguém, corpos que são docilizados, que são submissos, que ficam ali. Sabe aquela coisa, acho que é a música da Vanessa da Mata, né? A gente feliz não se incomoda com os outros. Gozar tem a ver com uma possibilidade de potência. Que lugar é esse que você, quando começa a assumir a sua potência e dizer, olha, eu sou um homem que pode ter prazer, e que isso é agressivo. Agressivo é você estar deprimido. Agressivo é você não poder manifestar aquilo que é a tua essência. Agressivo é você ter que se conformar para caber na caixinha de qualquer outra pessoa. Foda-se esse lugar que a gente precisa caber em caixinhas. A gente precisa se libertar das caixinhas, não é? Perfeito. Concordo com você e é exatamente isso que eu me proponho. Aonde eu vou chegar, não sei. A princípio, eu estou sendo eu mesmo por enquanto. E eu acho que... Sabe que uma das questões que muito me perguntaram quando eu resolvi falar sobre a minha sexualidade foi... Você tirou um peso de você, né? As pessoas chegavam e diziam muitos para mim. Você deve ter sentido um alívio quando você falou, né? E aí eu me questionava com meus anos de psicanálise. Eu disse, peraí, deixa eu pensar. O que eu senti com isso? Eu digo, eu não senti que eu tirei peso nenhum. Eu não tirei peso nenhum. Eu manifestei quem eu sou. Simples assim. E é muito gostoso você poder ter a chance de ser quem você é. Eu não tirei peso nenhum de cima de mim. Eu apenas, este sou eu. Deixa eu te fazer uma pergunta que agora tange muito ao meu trabalho. E eu gostaria de saber da sua opinião a respeito disso. O que você acha quando alguém diz para mim a respeito da representatividade de personagens gays na TV, que a gente deveria ir com mais calma, porque o público ainda não está preparado? E mais grave com isso, e se for uma pessoa heterossexual que fala isso? Eu acho que a minha resposta não é muito a que as pessoas esperam ouvir, mas eu acho que a gente precisa pensar algumas coisas. Primeiro, quando você está numa novela, quando você
está numa coisa comercial, tem uma função aquilo. Qual é a finalidade? Fazer dinheiro. E interessa chocar naquele fazer dinheiro? Interessa fazer um discurso político? Interessa? Talvez não. Por que eu estou dizendo isso? Tem muita gente que critica a história do Picking Money e tal. Ai, só quer ganhar dinheiro das bichas e tal. Enquanto a gente viver numa sociedade capitalista, numa sociedade em que o dinheiro é quem dá a ordem, o tom, o ritmo, a preocupação vai ser o que vende. Beijo na boca, na televisão, lá na novela, com língua, não sei o quê. Vai vender? Não sei. Talvez não venda. Né? Acho que esse é o pensamento por trás. Por que eu estou dizendo isso? Porque daí eu volto pra gente, homens gays. Eu acho que enquanto a gente aceitar não ser representado, enquanto a gente achar que tá tudo bem, não ter o casal gay não se beijar, enquanto a gente não dizer, olha, marca, se você não tiver um casal gay na sua propaganda, eu vou comprar da loja do lado, tá? Porque, de alguma forma, o nosso dinheiro é o nosso poder numa sociedade capitalista. Eu gosto que a nossa sociedade é assim? Não gosto. Mas eu penso que a gente tem que usar o poder que a gente tem. Porque eu posso dizer, puxa, é preconceito, devia, não sei o quê. Mas não vai acontecer. A gente não tá lá. A gente tem homens, famílias hoje, que vão desligar a televisão se tiver um beijo gay. E se isso acontecer, não vai ter um beijo gay na próxima. Então eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, como eu posso produzir que esse espaço possa ser nosso? Como? Se eu chegar lá colocando uma cena, por que pode a mulher e o homem não pode? Porque a mulher foi objetificada. Porque a mulher foi construída como corpo de uso. Então, eu entendo. Eu penso muito mais, Carmo, em que a gente precisa pensar em como responder a isso. Mesmo, porque eu acho que se a gente tiver um beijão na novela e a audiência cair, a gente não vai ter beijo na novela nos próximos 5 anos para frente. Porque o interesse da novela é fazer dinheiro. No momento em que a gente começar a ir nas peças de teatro gays, a comprar produtos gays, por que a gente tem tantos produtos sendo anunciados com a temática gay? Porque há 5, 6 anos atrás a gente teve propagandas gays que sofreram um boicote, e os gays foram lá em peso, compraram tudo, e as marcas falaram, opa, faz sentido aqui. Então eu acho que a gente precisa ser estratégico. E estratégico esse cara que está dizendo que não pode ter um beijo gay é preconceituoso, não me importa. Por que não me importa? Porque o que importa? Como que eu faço esse cara, sendo preconceituoso ou não, me dar representatividade? Através do meu poder. E o nosso poder é se unir como comunidade e dar o tom. A gente não quer mais não ser representado. Se tiver 2 filmes, um tem o casal gay e outro não tem, a gente vai no casal gay. Se tiver 2 marcas de chocolate, uma tiver representação e a outra não, eu vou na que tem representação. E aí a gente usa o nosso poder capital, porque somos uma sociedade capitalista, para mover a sociedade para onde a gente quer. Não sei, eu sei que não é... Eu acho que você está certo. É que às vezes me surge a questão, porque eu acho que o nosso país está muito polarizado. Eu fico me questionando muitas vezes o quanto as pessoas hoje não estariam dispostas a verem uma relação homoafetiva numa novela, por exemplo, e o quanto isso realmente seria problema. Eu acho que houve uma novela há um tempo atrás que falaram muito que a novela não teve uma audiência tão grande por conta do beijo gay da Fernanda Montenegro com a Natália Timmer. Falou-se muito sobre isso. Eu acho que, mais uma vez, a gente foi vítima de preconceito quando responsabilizaram, talvez, uma novela que não tivesse sido a novela de mais sucesso do mundo, por um beijo gay. Eu concordo com você, mas olha só. Acho que a gente... Olha aqui. Bom, tô aqui pensando, tá, cara? Não tenho... A gente tá falando de uma camada de preconceito com outra camada de preconceito, né? Você pega 2 idosas. Idoso não foi feito para ter sexualidade. Idoso foi feito para cozinhar, fazer crochê, né? E aí você põe 2 mulheres idosas para ter desejo, para ter afeto. Junto com isso, num lugar da homossexualidade. Dá para dizer que foi culpa da homossexualidade? Claro que não. Mas eu acho que no fundo a gente não pode ser ingênuo. A sociedade é preconceituosa. O mundo é cruel. O mundo é feio, mas tem beleza no meio. A lei é dos mais fortes. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente não pode ser ingênuo. Então, acho que a minha pergunta
pergunta que acho que a gente precisa responder é como a gente, sabendo que a sociedade é preconceituosa, sabendo que haverá massacre, aquela novela que se apresente diferente, etc., como a gente pode, então, alguém escreveu aqui, virar a mesa? Né? Não sei, eu não sei qual é a resposta, mas eu acho que começa com a gente se unindo. Mas para a gente se unir, a gente tem que se curar nos lugares de divisão, nas nossas segregações. Tem uma pessoa escrevendo aqui, o Félix foi muito bem aceito, mas o Félix era um personagem cômico. Aí quando o gay faz graça, pode. Aí tá tudo certo. Aí a gente entra num outro lugar de aceitação dentro de... Quando é para fazer um personagem que seja divertido e ser gay, aí pode. Eu acho que as pessoas têm mais dificuldade quando o personagem é um drama, é uma história normal, ou talvez nem passe ser nem precise tratar do drama da homossexualidade. Elas são um casal gay numa história. E acho que tem uma coisa Isso que as pessoas não têm problemas com o gay desde que ele não revele o que é ser gay. Então, assim, ó, você pode ser gay. Desde que você se vista como homem, fale como homem, não beije outro homem e, preferencialmente, se você puder não dar o cu e não falar de dar o cu, aí pronto, aí você pode ser gay. É só você não ser gay, entendeu? E essa é a verdade. Eu faço um... Eu acho isso tudo muito violento, Caio. Eu acho isso tudo muito violento demais. A sensação que eu tenho, às vezes, é assim, é como se dissessem para um negro que está fazendo a novela e dissesse, não, olha só, o personagem seu tem que ficar na cozinha, não pode vir para a sala, não. É como se dissesse, não, tudo bem, você pode fazer a novela, mas não aparece muito não, tá? Não, beijo não, não. Beija no final da novela com uma luz escondendo para dizer que a gente não é preconceituoso. Mas sem aparecer muito não, tá? Porque senão vai chocar. É como se você precisasse da permissão de outra pessoa para ser simplesmente aquilo que você é. Eu acho isso de uma violência atroz. Mas aí, olha só, tem gente que se sente desrespeitável. Olha só a palavra, desrespeitado. Tem pessoas que consideram um desrespeito dois homens se beijando. Qual é o limite do lugar do respeito do outro? Eu não sei. O que eu sei é que enquanto afeto, troca e carinho for considerado uma violência, um desrespeito, a gente ainda está longe de poder estar na novela e ter beijão. Mas eu gosto de chamar a gente, né, falar da comunidade, porque, olha, há uns 10 anos atrás, uma vez eu estava andando de mão dada com um namorado, estava vindo uma criança, ele soltou minha mão. Eu fiz, o que foi? Ele fez, uma criança. Sabe a perversidade desse ato? Ele, meu namorado, achou por bem soltar a minha mão porque havia uma criança. Eu lembro que eu fiquei puto e falei pra ele, então se a gente tiver um filho, a gente vai fingir pra ele que a gente é amigo? Ele, não, é que... Então, eu acho que a gente, homens gays, a gente precisa começar a sair desse lugar, a andar de mão dada. Andar de mão dada é ato político. Beijar na boca é ato político. Eu gosto de segurar na orelha do meu namorado. Segurar na orelha do namorado, ato político. Chamar de meu amor, meu bem, ato político. Dizer que é o viado da família, ato político. Eu acho que no momento em que a gente dizer para quem quiser ouvir que a gente não vai aceitar outro lugar para nossa homossexualidade, que não o do orgulho, talvez as coisas comecem a mudar. E eu não falo fazer o outro aceitar, é a gente. Não foi a mulher que passou que pediu pro meu namorado soltar a mão, foi ele que soltou. Então, eu acho que esse é o lugar. No momento em que o cara... Bom, não precisa pôr na novela. Todo lugar, no metrô, na rua, tem gente se dando carinho. A novela vai ser só um reflexo disso. O filme, mas aí a gente pega pra gente. Qual é o meu lugar de comprometimento? O Foucault, já falei dele algumas vezes aqui, mas ele tem uma fala. Tem um livro dele que chama Coragem e Verdade, ou Coragem para a Verdade, esqueci agora exatamente o nome. Ele diz assim, você tem que estar disposto a ser você mesmo, a ser verdadeiro, tão intensamente, que se você tiver que escolher entre sofrer violência e ser você mesmo, quer dizer, se você tiver que sofrer violência para ser você mesmo, que você sofra violência. Eu acho que é um comprometimento duro de se fazer. Mas quão disposto a gente está para carregar a nossa bandeira? Eu vou soltar a mão porque meu pai se incomoda, a minha professora se incomoda, meu chefe se incomoda? Bom,
não vou ver o beijo gay na novela tão cedo. Eu vou sustentar os afetos, porque dar afeto é ato político. Talvez, no momento em que eu tiver orgulho de mim e os meus à minha volta tiverem orgulho de mim, naturalmente o lugar de vergonha vai ser recusado. E aí a gente consegue mudar. Você está certo. Só respondendo uma pergunta aqui, que fizeram aqui durante a sua fala, me perguntaram se eu já sofri algum tipo de preconceito no que diz respeito ao meu filho, ou se ele já sofreu algum tipo de desrespeito ou preconceito. Isso nunca aconteceu. Tive a sorte disso nunca acontecer. Muito pelo contrário, geralmente, às vezes, quando eu estou com ele na rua e alguém me encontra, a pessoa diz, olha, testemunho de sua filha, ele também é filho de 2 homens, porque ela é filha de 2 mulheres. Aconteceu muito isso comigo. Cara, as pessoas têm uma fantasia Pode falar. De que você se assumir gay, você vai sofrer preconceito. Minha experiência pessoal e dos pacientes que eu acompanho. Quando você resolve em você, eu não sei o que acontece, eu não tenho uma explicação, mas é como se você fechasse uma porta, assim. Eu, desde que ocupei um lugar de orgulho, eu nunca mais vivi uma experiência de preconceito. Claro, eu não estou falando dessas experiências de gente babaca, doida, que vai atacar qualquer um que passar na rua. Tem gente que vai te atacar se você for gay, vai atacar a mulher, vai atacar o negro, vai atacar porque a pessoa ela não tem a ver com o outro, ela tá lá no lugar de ataque, ela tem uma metralhadora na mão. Mas eu nunca mais vivi uma cena assim. Eu passei a ser respeitado em todos os lugares, porque a minha experiência de ser eu demandava respeito. Você me respeite, porque eu me respeito. E aí tem uma pessoa que falou assim, mas tem gente que morreu se assumindo gay. E tem gente que ficou a vida inteira viva, morta. Porque tem gente que passou a vida inteira dentro de um armário. E o armário e um caixão é muito parecido se você entrar dentro. Então, eu não estou dizendo que você deve colocar sua vida em risco. E essa fala nem foi minha, foi de Foucault, mas ainda assim, o que será que vale mais a pena? Né? Dar-se como mártir e poder viver uma vida autêntica ou passar a vida inteira mentindo? Eu não sei, eu não tenho a resposta, eu não estou dizendo para ninguém faça, independente da violência que você vai sofrer, não é isso. Mas a gente não pode ignorar que ficar no armário e mentir tem consequências, e às vezes essa consequência é a morte. Às vezes a pessoa fica tão deprimida que ela literalmente tira a própria vida. A gente tem estatística para isso. Pessoas LGBTs cometem mais suicídio do que outras, porque a gente tem problemas de saúde mental mais do que outras. E não porque a gente é gay, mas porque a gente é massacrado em uma sociedade que massacra a gente. Então a gente precisa de alguns mártires mesmo. A gente precisa de atores que deem a cara a tapa e falem, eu sou viado. Vamos parar de me seguir porque eu tô botando uma arte falando de rola? Bom, sinto muito, vou embora, porque eu continuo sendo gay. Querido, falta 1 minuto. Eu acho que vai cair no meio do agradecimento. Só queria agradecer a todo mundo que esteve aqui hoje. Muito obrigado a você, principalmente, que aceitou fazer essa live. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Passo a palavra a você aí, que em 1 minuto encerra. Beijos. Se vocês quiserem fazer mais discussões sobre homossexualidade, Caio Graneiro, entrem lá. Carmão, muito obrigado pelo convite. A gente ficaria aqui mais 10 horas.